Fala, torcedor santista, tudo bem? Júnior Caissara está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Santos. O atleta está passando por exames médicos nesta sexta-feira para então ser contratado pelo Peixe. O jogador é um pedido do técnico Diego Aguirre e olha, ele tem uma identificação com a Baixada Santista muito forte. Bora entender quem é esse jogador e como ele atua? Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Júnior Caissara é um lateral direito de 34 anos. Nasceu em Santos, mas passou sua infância e adolescência em São Vicente, mais precisamente no Parque das Bandeiras, na área continental, Gleba 2. O atleta tem passagem nas categorias de base de São Vicente, de Portuguesa Santista, Jabaquara e também uma breve passagem na base do Santos. Mas ele se profissionalizou exatamente no Santo André. Ele também teve breves passagens já no profissional, no CSA de Alagoas e também no América de Rio Preto. Mas ele se encontrou de fato na Europa. Sua primeira passagem no futebol europeu foi no Gil Vicente de Portugal, um clube modesto. Àquela altura, o Gil Vicente estava na segunda divisão do Campeonato Português. E o Júnior Caissara, que foi, junto com uma barca do Santo André, emprestado do clube brasileiro ao clube português, conseguiu ser campeão da segunda divisão em 2011, junto com o Gil Vicente. E aí, após esse vínculo de empréstimo se encerrar, após também o título, ele retornou ao Santo André. Mas como a receita de um clube que sobe da segunda para a primeira divisão aumenta consideravelmente, o Gil Vicente foi lá e o contratou. Na outra temporada, agora sim, da elite do futebol português, o Júnior Caissara junto com o Gil Vicente fizeram uma campanha de meio de tabela, mas chegaram na final da Taça da Liga de Portugal. Acabaram perdendo por 2-1 ao poderoso Benfica. Do Gil Vicente ele se transferiu para o Ludogorets da Bulgária. Foi multicampeão por lá, né? Conseguiu ganhar tudo. Vale destacar também que o Ludogorets é considerado o melhor time lá do futebol búlgaro. Do Ludogorets ele passou para o Schalke 04. Por quê? Ele conseguiu se destacar principalmente na UEFA Champions League. A gente sabe que principalmente o campeão lá do campeonato búlgaro ganha uma vaga ou nos playoffs da Champions League, que são alguns mata-matas antes da fase de grupos, ou cai direto na fase de grupos. Muda todo ano, então não sei exatamente como é que foi o momento daquele ano do Júnior Caissara, né? Se o Ludogorets foi direto para a fase de grupos, ou teve que passar por um playoff antes. Mas só até que ele conseguiu se destacar, o Ludogorets conseguiu incomodar na fase de grupos lá da UEFA Champions League, quando o Schalke 04 o contratou. Eu, exclusivamente Vinícius, considero que ele viveu o seu melhor momento no Schalke. Alguns falam que foi as suas primeiras temporadas na outra equipe que ele se transferiu depois do Schalke, mas eu considero que foi o seu melhor momento. É claro que ele não foi um titular indiscutível, jogou sim partida de Bundesliga, de campeonato alemão, de Liga Europa, né, que é o que equivale mais ou menos aqui à Sul-Americana, e também de UEFA Champions League. Mas ele nunca foi de fato um titular indiscutível. Tinha minutos, entrava, em alguns momentos era titular, outros era reserva, mas nunca foi um cara realmente que a gente falasse, não, esse cara tomou conta da posição. Mas mesmo assim, eu acho que eu considero tecnicamente, fisicamente, foi o seu melhor momento jogando lá no futebol europeu. Ele era reserva principalmente de um lateral direito chamado Uchida, que é japonês e tinha bastante confiança lá do clube, então alternavam bastante, mas as principais partidas o Uchida jogava e o Júnior acabava ficando no banco de reservas. É claro que algumas temporadas isso inverteu, mas no contexto geral, realmente o Júnior dá para considerar que foi um reserva desse lateral direito japonês. E após ter tido uma identificação muito forte com o Schalke, um clube muito grande lá do futebol alemão, com uma história pesada também, ele se transferiu para o Başakşehir da Turquia. Jogou com o Robinho, inclusive, ex-jogador do Santos. E no Başakşehir, no primeiro momento, ele foi um titular indiscutível, como eu já havia citado. Muitas pessoas consideram que foi o melhor momento da carreira dele. Eu não o considero, mas foi um cara que também criou uma identificação muito forte com a equipe turca, né? Ficou cerca de 6 anos, né, lá no Başakşehir. Então, foi um cara que conseguiu também construir a sua história por lá. Na sua última temporada, ele acabou perdendo espaço, né? Foi a última temporada quando
o contrato dele com o clube, com o vínculo dele, acabou se encerrando e não foi renovado, enfim, ele não permaneceu e estava livre no mercado até então, pelo menos está, né? Ainda não foi anunciado pelo Santos. E essa última temporada pelo Başakşehir, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, apesar de ser um capitão da equipe, já se tem a identificação que ele tinha, ou tem pelo menos, né? Ele acabou perdendo espaço para um lateral direito turco, né? E aí ele já não atuou mais as principais partidas, mas mesmo assim jogou bastante, tá? Teve minutos, teve um número relativamente alto, apesar de ser um reserva. Era um reserva da equipe, né? No Başakşehir, cara, ele tinha uma função um tanto quanto diferente do que ele sempre teve na carreira. Agora, chegando ao ponto de como que ele atua, né? Ele sempre foi um lateral com características muito, mas muito ofensivas, de chegar à linha de fundo para fazer o cruzamento. Se você for reparar o biotipo dele, ele é magrinho, ele é fininho, então ele chega a todo momento, pelo menos no seu bom momento, né, na carreira, sempre chegou ao fundo, sempre deu esse apoio para fazer o cruzamento. E já jogou na lateral esquerda no Gil Vicente, né? Inclusive jogou bem, tá? Na lateral esquerda, não comprometeu não. Mas ele é de fato um lateral direito. E por que eu estou citando as características ofensivas do atleta? Porque no início das categorias de base ele era um meia, tá? Então aos poucos ele foi se tornando um lateral. Ele é realmente esse cara que dá esse apoio, que chega no fundo, que pode jogar por dentro também, então pode auxiliar nas construções das jogadas, mas por origem, né, por instinto, ele é esse cara que sempre vai dar esse apoio aberto, pisando na linha lateral e realizando os cruzamentos. Só que um ponto que eu queria destacar, que é muito importante para você, torcedor santista, entender, que na última temporada, essa que eu citei que ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, ele teve uma função um tanto quanto diferente. Por quê? Lembra que eu citei que ele pode jogar por dentro, já fez a função? No Başakşehir, nessa última temporada, ele teve cada vez mais essa responsabilidade. Por quê? A equipe turca tinha 2 pontas canhotos que atuavam aberto pelo lado direito, que era o Traoré, que é um atacante de Burkina Faso, se eu não estou enganado, que jogou emprestado do Aston Villa pro Başakşehir na última temporada, e também tinha o Jan Uzay, que é um atacante belga com passagem pelo Manchester United, que estava emprestado do Sevilha pro Başakşehir. E esses 2 pontas tinham a responsabilidade de ficarem, entre aspas, tá, presos na linha lateral para abrir a linha de marcação do adversário, né? Presos entre aspas mesmo, tá? Não é que o atleta não podia se movimentar, mas tinha uma responsabilidade de receber um pouco mais aberto, e aí o Júnior, naturalmente, ele não vai dar esse apoio, não vai chegar no fundo a todo momento, porque aí ele vai estar ocupando o mesmo espaço desse ponta. Então o Júnior teve a função, a responsabilidade de atuar um pouquinho mais por dentro. Se a gente for analisar o mapa de calor do Júnior na última temporada pelo Başakşehir, ele não chegou ao fundo como chegou nas últimas temporadas, principalmente por isso. A gente consegue perceber que o mapa de calor dele ficou um pouquinho mais preenchido ali no meio espaço, né, entre o meio de campo e também a linha lateral. E assim, é um cara que defensivamente ele foi melhorando a sua capacidade defensiva ao longo da sua carreira, principalmente no Schalke, é por isso que eu falo que foi o seu melhor momento. Ele conseguiu ter uma noção de entendimento de espaço, de conseguir dar o bote no momento certo. Não é um lateral brilhante defensivamente, tá? Longe disso. Mas é um cara que conseguiu melhorando, e eu acho que nesse momento ele tem uma capacidade bem acima da média aqui de ter um entendimento dos espaços, né? De estar sempre muito bem posicionado, de acabar não dando muito espaço entre os zagueiros, né? Então a linha de 4, se o lateral ficar muito aberto, ele abre esse vão aqui, isso é preocupante. Então acho que o Júnior consegue ter um entendimento certinho para conseguir bloquear esse espaço por dentro, para fazer jogar por fora e aí ele pressionar, conseguir dar o bote. Então acho que ele foi melhorando. Não é um lateral alto, tá? Isso é algo que a gente tem que destacar, tem cerca de 1,72, 1,73 de altura. Então é algo que me preocupa, é você defender o cruzamento do lado oposto. Então vamos imaginar uma situação. O ponta do adversário está fazendo a jogada pelo lado esquerdo de defesa do Santos, e aí há esse cruzamento para encontrar um cara nas costas do lateral direito, do Júnior Caiçara. Então me preocupa como é que ele vai conseguir defender essa jogada. Enfim, é um ponto muito crucial isso, num conceito de defesa do lateral direito. Mas assim, sem dúvida, é um atleta que tem uma identificação muito forte com o Santos. Em todas as entrevistas que ele dá, ele fala do Santos.
Já queria voltar para o Brasil, né? No meio do ano, acho que ele foi cogitado para se transferir para o Cruzeiro, mas agora de fato ele está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Santos, né? A gente sabe que está fazendo exames médicos, não tenho informação se ele é santista, mas sei que ele tem uma identificação muito forte. Já queria voltar aqui para a Baixada Santista para atuar no Santos. Assim, gente, eu já citei pontos positivos e negativos, né? O único ponto que talvez possa preocupar, de fato, é a questão física, né? Porque o Santos informou que o Júnior iria passar por exames médicos de forma rigorosa. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual foi a palavra que foi utilizada. Mas é algo que expresse isso. E, cara, será que ele tá tão mal assim? Será que ele tem problemas crônicos de lesão? Enfim, eu não tenho essa informação. Mas para o Santos informar assim, usar dessa forma, pode ser que o atleta tenha alguns problemas. Como eu não sei, eu não vou passar essa informação, eu não vou opinar aqui. Se ele estiver bem, cara, como é o pedido do Aguirre, eu acho que ele tem condições totais de ser titular, né, com a camisa do Santos, da lateral direita do Santos. Não é um lateral direito brilhante, não é o cara que a gente fala, não, agora sim, tomou conta da posição. Não, é um lateral que sabe fazer o básico, que é bem eficiente, que eu acho que ele não vai comprometer. E olha, convenhamos, né, com todo respeito ao João Lucas e ao Inocêncio, se o Júnior Caiçara vier para ser reserva desses dois, aí eu acho melhor ele aposentar, né, porque um atleta que tem uma carreira bem maior que os dois jogadores, é claro que ele tem mais idade, isso é incomparável, mas é um atleta que já mostrou a sua qualidade, muito mais que os outros dois jogadores, e eu acho que é mais jogador e tem essa capacidade para ser o titular da lateral direita. Mais uma vez, não é brilhante, mas acho que chega para ser titular e chega para ajudar bastante numa posição carente do Santos há muitos anos, né? Há muito tempo não tem um lateral direito que se firme de fato. Mais de 3 anos, inclusive. Então espero que dê tudo certo com os exames médicos do atleta, que ele possa ser oficializado como novo reforço do Peixe. Acho que é um cara que vai ajudar bastante. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.